Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos começar com os agradecimentos às novas apoiadoras: Camila, Maria Eduarda, Jéssica Correia, Lorena Moreira, Thaís Costa, Jéssica Brandão, Daniela Canticas, Selma Cristina e Giovana Prado. Muito obrigada pelo apoio, meninas. Eu sempre digo e repito e repetirei sempre. Se não fosse esse apoio, o Sob Investigação não existiria. E se você quer apoiar também o Sob Investigação, na descrição dos episódios tem o link direto para a campanha de apoio na Aurelo. Ele começa com R$3 e já te dá acesso a todos os episódios exclusivos. Se você não puder ajudar financeiramente, e se puder e quiser, claro, ouça os episódios lá também. Cada vez que alguém ouve por lá, no aplicativo da Aurelo, eles pagam um valor simbólico para o podcast e, infelizmente, para manter o projeto é preciso dinheiro. Pelo menos até que as plataformas decidam monetizar os conteúdos, né? E eu preciso explicar, me desculpar também com vocês. Como vocês notaram, domingo passado não teve episódio. Quem segue o podcast no Instagram já estava sabendo. Eu fiquei muito doente, estava praticamente sem voz. Minha voz ficou muito ruim, eu não conseguia gravar nada. Então eu peço desculpas. Não dava nem para gravar um aviso para deixar no podcast. Quando acontece algum imprevisto, eu sempre vou avisar lá no Insta, tá, gente? @sobinvestigação. Caso queiram, tem o link dele aqui na descrição também, não só do Instagram, tem também na nossa conta no Twitter, tem no canal do YouTube, é só seguir. Não esqueçam de deixar sua avaliação, suas 5 estrelinhas são muito importantes. Se o seu streaming, claro, tiver a opção de avaliar, avalie enquanto ouve, por favor. Obrigada, de nada. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação@gmail.com. Agora, bora para mais um caso? Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. O caso da escola base que você ouve no episódio 12 da nossa segunda temporada fazia 2 anos e 5 meses que tinha acontecido. E, novamente, a imprensa tinha um imenso papel em mais uma injustiça promovida pela polícia de São Paulo. No dia 10 de agosto de 1996, no bairro de Moema, um dos bairros mais nobres e sofisticados da cidade de São Paulo, cercado pelo Parque Ibirapuera, de restaurantes sofisticados, ruas arborizadas, entre os diversos restaurantes internacionais e bares badaladíssimos, existia o Bar Bodega, de propriedade dos atores Tato e Cássio Gabos Mendes, e também do tio deles, o também ator Luiz Gustavo. O Bodega era localizado em um local de baixa periculosidade, frequentado por jovens de classe média alta e muito badalado na região. Por volta das 2h30 da manhã, 5 homens chegam ao bar. Dentro do bar havia em torno de 20 clientes. 3 homens entram juntos. Ninguém desconfia de nada ou notou alguma coisa diferente. Os 2 que ficaram do lado de fora rendem o segurança, Vivaldo Olímpio da Costa, e os manobristas, que estavam todos na calçada. Vivaldo é levado para os fundos do bar. Um dos assaltantes vai direto ao caixa e pede tudo o que tinha. 2 começam a pegar as coisas dos clientes, como cheques, joias, relógios e até um bip. O bip, um dos outros assaltantes, acabou se arrependendo de pegar e devolveu ao dono. Gente, se vocês não conhecem o bip, coloca no Google, bip Teletrim. Vocês precisam conhecer esta dádiva dos anos 90, anos 2000. É um clássico. O homem, que parecia ser o líder do grupo, ordena que o segurança espere meia hora para ligar para a polícia, senão eles voltariam lá e matariam todo mundo da próxima vez. Um cliente, Milton Bertolini Neto, que estava no banheiro sem saber do que estava acontecendo, sai do banheiro e dá logo de cara com um assaltante armado. O homem pede que ele passe o relógio. Nervoso, ele não estava conseguindo tirar. E o assaltante, também na ânsia de conseguir o relógio, também acabou ficando nervoso, atrapalhou-se e o revólver disparou, atingindo o braço do Milton. Todo mundo no bar entra em desespero. José Renato Tarran, dentista, 25 anos, entra no bar, distraído.
E aí ele se depara com o caos. Um revólver é apontado para ele. Ele é agredido. Chega a discutir com um dos assaltantes e cai no chão. Ao tentar se levantar, é atingido com 2 tiros nas costas. Ele fica caído entre as mesas. Assassinado. Os 5 homens começam a sair do bar. Um deles se vira para dentro do bar, já na calçada, e atira. O tiro entra pela janela e atinge a estudante de odontologia de 23 anos, Adriana Ciola. Foram levados R$ 4.100 em dinheiro e bens dos clientes. O crime toma proporções imensas. No dia seguinte, estavam todos os jornais. Jovens são assassinados em bar de São Paulo. E em um bairro onde aquilo não acontecia. Cleverson Almeida de Sá perdeu a mãe aos 4 anos, assassinada pelo ex-companheiro com 5 tiros nas costas. Ele e a irmã mais velha acabaram indo morar com o pai. O pai, seu Gilmar, já tinha se casado novamente com a Dona Rosa e tido uma filha, Gisele. Ele adorava a madrasta, mas não conseguia controlar sua necessidade de ser rebelde. O pai sempre batia e ele sempre aprontava. Um dia, uma tia de Cleverson denunciou Gilmar por maus tratos. Depois disso, Cleverson foi expulso de casa. Aos 14 anos, durante um assalto a carro, ele e outros 3 acabam matando o motorista do carro, Fernando Soares Martins. No dia seguinte, foi preso. Ficou 3 anos na FEBEM. Saiu em 1996, aos 17 anos. Em agosto, Cleverson e um amigo chamado Chiquinho foram assaltar um Voyage. Eles entraram no carro. Chiquinho tomou a direção e colocaram o motorista no banco de trás. Porém, não se locomoveram nem 2 quilômetros. O Chiquinho perdeu o controle do carro, capotou. Só que ele conseguiu correr e fugir. Cleverson não. E para o azar dele e sorte do motorista, uma patrulha da PM passava e o prendeu. Ele foi levado para uma delegacia na zona sul de São Paulo. Ele deveria ser encaminhado para o SOS Criança. Só que enquanto estava na cela, esperando na delegacia a transferência, um carcereiro perguntou se ele não era o cara do bar Bodega. Ele disse que não sabia nem o que era bodega. O carcereiro saiu e quando voltou, ele estava com a delegada Marina Abigail Schmidt Carreira. Ela tinha um papel na mão. Olhou para o papel, que era um retrato falado, e olhou para o Cleverson. E disse, é ele. Imediatamente ele foi tirado da cela sob socos. E cada vez que negava saber do que se tratava o tal bodega, mais ele apanhava. O colocaram dentro de uma viatura. Só no caminho percebeu que estavam indo para a casa da madrasta dele. Lá na casa estavam Dona Rosa, Andréia, a sua irmã mais velha, e Gisele, a sua meia-irmã de apenas 7 anos. A polícia revirou a casa, sempre perguntando sobre o resto da quadrilha. Cleverson foi levado de volta à delegacia, mas aquela não seria a primeira vez que a polícia o levaria até em casa. Eles ainda voltariam para procurarem a arma do crime, que nunca foi encontrada. Na delegacia, o adolescente é posto em uma sala, pendurado e espancado. Eles mandavam que confessasse, e quando pegaram um pedaço de sarrafo e ameaçaram colocar no ânus dele, Cleverson desistiu de continuar negando. Os policiais foram direcionando e ele falando sobre como assaltou o bar, onde ele nunca havia ido. O latrocínio completava 15 dias quando a polícia avisou a imprensa que tinha pego um dos assaltantes. Toda a imprensa só falava disso, era capa em todos os jornais, a principal notícia dos telejornais. Era o caso perfeito para o extinto Aqui e Agora e para o Cidade Alerta. O Diário Popular chega a comparar os crimes que estavam ali acontecendo em São Paulo, segundo eles, com a Guerra da Bósnia. Surge então o movimento Reage São Paulo, criado pela tia de Adriana Ciola, Albertina Dias Café, e teve apoio de diversas instituições, como a Fiesp, por exemplo, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também da EB, do rabino Henri Sobel, além de diversas personalidades muito relevantes de São Paulo. Além da resolução do caso, o movimento pedia aumento das polícias civis e a alteração da idade penal. Além de confessar ter cometido um crime que ele desconhecia, o Cleverson deu à polícia o nome de um rapaz que também estaria envolvido, o Valmir. Ele conhecia um Valmir de vista e, na hora, foi o primeiro nome que ele lembrou, Valmir do Jardim Mituze, em Taboão da Serra. A polícia foi até lá e começa a perguntar no bairro onde morava Valmir.
Uns falavam de um Valmir que morava na rua Dolores Romero, outros de um Valmir que morava na Rui Barbosa. Prenderam os dois. Os dois Valmir eram pobres, jovens e da periferia de Taboão da Serra. O Valmir da Silva sempre quis carreira militar, mas não continuou por falta de dinheiro. Ele ajudava o pai na funilaria e era voluntário em uma escola. O Valmir Vieira Martins ajudava o pai na feira 4 vezes por semana. Seu sonho era ser jogador de futebol, mas precisou parar de estudar aos 14 anos. Então ele estava trabalhando como repositor em um supermercado. Tinha 20 anos. Ambos foram espancados. Valmir da Silva era epilético. Enquanto apanhava, ele tentava avisar que era doente, mas só piorava. A cada tentativa, as agressões ficavam mais intensas. Depois de muitos socos, choques elétricos, ele confessa tudo. Diria o que eles quisessem. E aí ele dá outro nome para a polícia. Luciano. Uma viatura foi buscar Luciano. Valmir também o conhecia de vista. O Luciano, ele já tinha praticado alguns pequenos furtos, inclusive com o Cleverson, alguns anos antes. O Luciano passou pelo mesmo processo. Recebeu choque, apanhou com um pedaço de pau, chorou. Os policiais o estupraram com o mesmo pedaço de pau que bateram. E ele não confessou nada. Até que ameaçaram começarem tudo de novo se ele não abrisse o bico. Desistiu. Falaria o que eles queriam. Estava envolvido no caso Bodega. Enquanto isso, Cleverson dá outro nome. Natal. Natal Francisco Beto dos Santos era pedreiro, mas estava desempregado há 6 meses. Já tinha cometido 2 assaltos com Cleverson. Depois de detido, foi torturado 4 vezes, levado para 2 delegacias. Mas mesmo com toda a violência, Natal não falou nada. Nem naquele dia, nem nunca. A Polícia Civil marca uma coletiva de imprensa para apresentar os presos do caso Bodega. No dia 26 de agosto, antes de apresentarem os presos, Valmir da Silva, Luciano, Natal, Valdir Vieira e Cleverson, que ficou de costas, todos foram avisados. Abre aspas. O que acontece numa delegacia morre aqui mesmo, ou se ferra quem abre a boca. Tá entendido? Fecha aspas. Vários repórteres faziam perguntas uma por cima da outra. O Valmir Vieira disse que todos os que estavam ali confessaram porque apanharam. Ninguém ouviu. Vivaldo, aquele segurança lá do Bar Bodega, vítima também do assalto, que viu 3 dos 5 assaltantes bem de perto, se prontificou a ajudar na investigação. Quando ele foi chamado para identificar os detidos, ele falou que não estava reconhecendo ninguém. O Natal, ele até conhecia, porque o Natal era um ex-vizinho dele de muitos anos. Mas os assaltantes não eram pretos, e ali só tinham homens pretos. Sem esperar por aquela reação, o Vivaldo passou a ser acusado pela polícia de participante da quadrilha, já que se recusava a reconhecer os detidos e de insistir de que não eram eles. Ele apanhou dentro da delegacia com uma prancheta, mas no fim a polícia precisou liberar ele. Ele então liga para um amigo policial, o soldado Ismael do Nascimento Santos, que era da equipe tático móvel, e conversa com ele sobre os presos apresentados na coletiva. Não eram aqueles os culpados, ele tinha certeza daquilo. O Ismael falou sobre aquilo no batalhão para o comandante, para o sargento Borges de Souza, que era da equipe da P2 da PM, o chamado Serviço Reservado. Foi o sargento Borges que iniciou uma investigação sigilosa. A P2 recebeu informações de um grupo que andava na região de Glicério, um pequeno, tipo um subbairro que fica entre Liberdade e AC, e que estava muito estranho desde o assalto do bar e da repercussão do caso. Um deles tinha saído de São Paulo, simplesmente sumido, outro vendido do nada o carro que ele tinha, e o outro tinha mudado a aparência, mudado o cabelo, descolorido. Uma noite, na porta de uma casa de shows, estava Vivaldo e Ismael conversando. O Vivaldo vê o cara que descoloriu o cabelo, passando perto deles. E aí ele aponta para o Ismael e avisa que aquele era o assaltante. O Ismael comunica ao comandante, que faz a notificação ao Ministério Público,
Sabendo do que estava acontecendo, o procurador Luiz Antônio Guimarães Marrei passa o caso para o promotor Eduardo Araújo da Silva. A informação repassada pela polícia era de que as vítimas do caso Bodega tinham reconhecido os presos, mas não era bem assim. Os reconhecimentos que a polícia afirmava terem feito eram baseados em porcentagens. Então, um disse que tinha talvez 60% de certeza que era ele. Outros diziam que era mais ou menos os 30% de certeza. Outros achavam que era 20%. Fora os que não reconheceram nenhum daqueles homens com 100% de certeza, com exceção de um manobrista que reconheceu o Valmir Vieira sem sombra de dúvidas, porque as olheiras dele eram iguais ao do assaltante. Com exceção dele, todos os outros eram muito convictos de que não eram aqueles homens presos os mesmos que entraram no bar. Mas disso, a imprensa não sabia. O tema sobre maioridade penal voltou à baia. O Cleverson era menor de idade, portanto, ele não seria preso. E isso reacendeu a discussão que, convenhamos, até hoje não terminou. Os moradores de Moema começam uma campanha para que o governador Mário Covas aumentasse o policiamento do bairro do Moema. Caso contrário, ninguém mais ali no bairro votaria nele. Após uma visita ao irmão, a Andréia denuncia na corregedoria da Vara da Infância as torturas que o irmão estava sofrendo, além de estar preso legalmente em uma delegacia. Cleverson, então, aí sim é levado para o SOS Criança, mas antes ele dá à polícia outros 4 nomes sob tortura. Marcelo Nunes Fernandes, de 24 anos, Marcelo da Silva, de 24 anos também, Jailson Ribeiro, de 23, e Benedito de Souza, 23 anos. Presos, nenhum dos 4 confessa. Todos foram torturados. Marcelo Nunes Fernandes passou a ser apontado como líder da quadrilha, antes era o Cleverson, e também chamado de Marcelo Negão, mesmo tendo pele bem mais clara. A polícia insistia que as vítimas tinham reconhecido agora 9 acusados. O Marcelo tinha sido reconhecido pelo Milton, por exemplo, segundo a polícia, o que não aconteceu. O assassino do José Renato primeiro era o Cleverson, depois passou a ser o Valmir, o da Silva, depois o tal Marcelo Negão. O assassino da Adriana primeiro era o Cleverson, depois era o Natal, depois o Valmir da Silva. O relato das vítimas todas, sem exceção, era de que 5 homens entraram no bar Bodega naquela madrugada do dia 10. A polícia tinha prendido 9 homens. O caso teve um viés político muito envolvido. O mandato de prefeito do Paulo Maluf estava acabando e ele queria eleger como sucessor dele o Celso Pitta. Então, o caso Bodega foi usado tanto por eles para provar a eficácia da Polícia Civil de São Paulo, quanto pelos adversários, tentando mostrar como a violência tinha aumentado na cidade. O promotor Eduardo Araújo, com 29 anos na época, procurou as famílias dos 9 presos para conversar. Todos relutaram em falar com ele, demorou muito tempo para ele conseguir contato com as famílias. Depois, ele ouviu os próprios presos. O Cleverson saiu afirmando que estava assim no assalto, mas as informações de como tudo aconteceu, onde José Renato foi atingido, não estavam condizendo com a verdade. Ele afirmava que atirou em José Renato e o matou enquanto ele saía do banheiro. Só que José Renato foi morto entre as mesas, quase na entrada do bar. Quem levou o tiro perto do banheiro foi o Milton, que ficou vivo. Informantes da AP2 avisam sobre boatos de um sujeito chamado Basto e que ele era o assaltante do Bodega. Um taxista contou que uma mulher, também taxista, chamada Salete, tinha sido a que levou os bandidos até o mar. Era Zeli Salete. Outros envolvidos, as pessoas conheciam como alemão e outro como Chicão. A imprensa condenou os 9 presos antes de qualquer julgamento, só ouvindo o que a polícia falava, sem se preocupar em verificar a veracidade das informações. Uma colunista da Folha, na época, chamada Bárbara Gância, escreveu sobre o caso que eles eram veneno sem antídoto. Nenhum presídio recuperaria aqueles répteis da natureza, como ela chamava eles. E a vontade
de qualquer pessoa normal seria enfiar um cano de revólver na boca daquela sub-raça e mandar ver. E toda a cobertura jornalística seguiu o mesmo ritmo. Nem o fato de terem mais presos do que assaltantes pareceu não fazer muita diferença para a imprensa. Foi marcada uma reprodução simulada no bar. O Cleverson não foi. Natal, Luciano, Valmir Vieira se recusaram a participar. O Valmir da Silva foi o único a descer do camburão. O promotor acompanhava tudo à distância. Só que o que Valmir estava demonstrando não parecia fazer sentido. No fim, o delegado falou com todos os repórteres e disse que tudo tinha saído como esperado. Mas isso também não era verdade. O promotor Eduardo então liga para o perito da reprodução, o Francisco La Regina. E o perito foi muito seguro ao dizer que o caso tinha muitas contradições. Ele então acha melhor pedir uma reprodução simulada com a versão dos funcionários do bar, sem a presença da imprensa. Os 9 chegaram a irem para a audiência de custódia, que é uma audiência que é obrigatória, né? Para todo mundo que é preso, e eles estavam presos temporariamente pela lei. Dentro de 24 horas, eles precisam ser apresentados a um juiz. O Cleverson, após essa audiência, é levado direto para a delegacia. E depois de outra sessão de ameaça e com medo, porque ele contou para o juiz tudo o que acontecia, que ele era inocente, então ele acaba assinando um depoimento em que contaria com ainda mais detalhes a sua participação. Disse que cheirou cocaína no dia, que bebeu antes do assalto e que o Natal, o Luciano e os 2 Valmir, assim como o Benedito, o Jailson e o Marcelo, estavam com ele. Só que ele esqueceu de mencionar o outro preso, o Marcelo da Silva. Os 9 foram encaminhados ao IML fazer o corpo de delito, procedimento obrigatório. E foi um exame bem rápido, pedindo para que levantassem a camisa, olharam, pedindo para baixar. Perguntaram, sob os olhares dos policiais que já tinham participado das agressões, se eles tinham apanhado algo similar, e eles responderam não. Alguns tinham machucados nas testas, tinham machucado no braço, na perna, e no laudo constou não ter vestígios de lesões. Quando os 8 presos em delegacia foram transferidos para a 15ª delegacia, de novo eles foram ouvidos e contaram tudo o que passaram. Deram nomes, datas, apontaram para vários policiais que estavam presentes, até mesmo os delegados. Não adiantou de nada. 5 funcionários do bar toparam participar da reprodução simulada pedida pelo promotor. O segurança e os manobristas disseram terem sido rendidos na calçada. Os presos diziam em depoimentos que eles renderam segurança dentro do bar. Os funcionários disseram que somente o segurança foi levado para os fundos. Os presos diziam que todos eles foram levados para o fundo. O perito foi enfático no laudo dele. A segunda reprodução era muito mais crível com os vestígios do que a primeira. Mas mesmo com as inconsistências, o delegado João Lopes Filho, da 15ª, finalizou o inquérito de 17 páginas no dia 23 de outubro de 1996. O serviço reservado da PM continuava em diligência. Ainda não havia feito prisões, mas estavam recebendo o que eles consideravam boas informações. O inquérito estava na mão do promotor, então ele precisava decidir se faria ou não a denúncia. Em um relatório de 35 páginas, ele apontou todas as divergências do inquérito, as discrepâncias do reconhecimento, afinal, testemunhas falavam de homens brancos e a polícia prendeu homens pretos. Também apontou as reproduções simuladas, as diversas versões dadas, a troca dos responsáveis pelos assassinatos, citou os indícios de que as confissões foram obtidas mediante tortura e, no fim, pediu a libertação dos suspeitos por falta de provas. Também pediu que fosse aberta uma investigação para apurar as denúncias de tortura. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem.
E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, tá? Ou a vítima reconhece ou não reconhece. O garçom não reconheceu os primeiros por 2 motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens, que foram realmente os autores do crime. Se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Abre aspas. Apesar das diligências realizadas pela autoridade policial, não foi possível apurar a participação dos indiciados no crime. Pelo contrário, os elementos de provas coligidos autorizam a conclusão de que outros foram os autores da grave infração penal. Fecha aspas. Foi uma bomba. O juiz Francisco José Galvão Bueno assinou a soltura dos presos. Assim que postos em liberdade, a imprensa em peso correu para cobrir a saída deles. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. E eles começaram a contar o que tinham passado, sobre como o delegado João Lopes coordenava os espancamentos, como os policiais obedeciam. Ninguém parecia ter dado muita importância. O Cleverson ficou preso porque estava sendo processado pelo assalto mal-sucedido do Voyage. Um dos Marcelos também ficou preso porque era foragido da polícia por uma condenação por roubo. A libertação foi massivamente criticada. As famílias das vítimas fatais falavam de pena de morte e, de repente, aqueles que eles acreditavam serem os culpados estavam soltos. A imagem dos 7 soltos, de mãos dadas, unidas para cima, comemorando a liberdade, foi retratada pela imprensa como uma atitude ofensiva, quase desafiadora, sabe? O pai de Adriana, o Carlos, chegou a declarar que o promotor tinha libertado os culpados e que o caso ficaria impune porque eles fugiriam. O delegado João Lopes Filho, por sua vez, negava ter ordenado qualquer violência contra os presos, ou tortura, porque tortura, segundo ele, era para obrigar a confessar, e dos 9, 6 não confessaram nada. Ele chegou a ser homenageado em um jantar oferecido pela Sociedade dos Amigos do bairro do Itaim Bibi, onde ficava a delegacia. Os meios de comunicação massacraram o promotor de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O caso saiu da 15ª Delegacia e foi direcionado ao DHPP, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, sob os cuidados do delegado Wagner Guidice. E em uma semana, o caso Bodega teria uma conclusão. No dia 11 de novembro, o DHPP prendeu 2 suspeitos, Silvanildo Oliveira da Silva, de 36 anos, e Sandro Márcio Olimpo, de 24, que na verdade já estava preso. Todas as testemunhas chamadas para reconhecimento deram positivo. Aqueles homens eram parte dos assaltantes do Bodega. Depois deles, outras pessoas também foram presas. Além do Silvânio, conhecido como Nildinho, e Sandro, o Gaguinho, também foram presas os Francisco Ferreira de Souza, a Zeli Salete, que ficou do lado de fora do bar, dentro do carro para dar fuga para eles, e por último o Sebastião Alves Vital, o Basto. O Sebastião, ao ser abordado pela polícia, iniciou uma troca de tiros com eles, vitimando mortalmente o investigador José Pereira Godoy. Ele acabou se entregando. Ele já era condenado a 30 anos por assalto e estava há 3 anos foragido. Com os presos, foram apreendidos 3 relógios, correntes de ouro, anel e até um blazer, tudo dos clientes do bar. O Sandro, inclusive, não foi difícil de achar, como eu disse, ele estava preso. E ele estava preso desde o dia 20 de agosto, 10 dias depois do assalto do Bodega, por ter assaltado no bairro do Brás. O Silvanildo
contou que toda a confusão começou quando ele tentou pegar o relógio de um homem que estava saindo do banheiro, que era o Milton, e o revólver disparou sem querer. Todos os presos confessaram serem os verdadeiros responsáveis pelo caso Bodega. O delegado João Lopes disse depois de uma entrevista que realmente os presos eram os responsáveis. E os criminosos, aquelas pessoas que o DHPP tinha apreendido, realmente eram as pessoas que cometeram um assalto. E que ele mesmo não sabia, porque os 9 que ele prendeu confessaram um crime que não cometeram. A Albertina, a tia da Adriana, só falou que estava cautelosa, já que os primeiros presos confessaram também. A partir daí, o caso Bodega começou lentamente a desaparecer dos noticiários. O bar foi terminantemente fechado. Em março de 1997, aconteceu o julgamento dos acusados. Por terem sido indiciados por latrocínio, que é um crime contra patrimônio, o caso não foi a júri popular. Somente 5 foram julgados, o Francisco, acabou fugindo e estava foragido. O Sandro, Silvânio e o Sebastião foram condenados a 48 anos por latrocínio com agravantes. A Zeli Salete Vasco foi condenada a 23 anos. O Sebastião acabou somando uma pena de 97 anos, 7 meses e 19 dias, devido a outros crimes. No texto da decisão do julgamento dos assaltantes, o juiz José Ernesto de Matos Lourenço criticou a imprensa, polícia e a elite paulistana. O crime que ceifou 2 vidas prematuramente de jovens filhos da classe média num dos bairros mais finos da cidade provocou até mesmo o nascimento de um movimento que se intitulou Reage São Paulo. Essa face hipócrita da sociedade, sem embargo da necessidade de reação contra a inoperância do Estado diante da violência crescente e assustadora. Essa mesma sociedade, todavia, jamais reagiu quando os filhos de famílias miseráveis nos confins da periferia regional e social foram e continuam sendo assassinados. São Paulo reage diante da morte de filhos ilustres, mas não se emociona diante das mortes dos filhos desprovidos de capacidade econômica, que não podem frequentar casa noturna de Moema. A conclusão é dolorosa. Matar filho de rico em bairro de classe média alta ou abastada, na notícia, repercute, revolta a sociedade, que reage. O mesmo fato, quando atinge o marginalizado da economia, não desperta nenhuma reação. O movimento Reage São Paulo teve fim junto com o caso. A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito e a denúncia foi rejeitada em abril de 1998. O juiz Sérgio Godoy Rodrigues de Aguiar absolveu, em novembro de 1998, o delegado João Lopes, o delegado José Eduardo Jorge e o delegado Antonino Primante, além do investigador Alexandre Ferreira Victal. O processo administrativo foi concluído e arquivado em 2002. Depois de meses do fim do caso, descobriu-se que um outro menor, chamado Edson, havia sido preso torturado, acusado também de ter participação no assalto ao Bar Bodega. O Luciano, o Natal, os 2 Valmir e o Edson acusaram 13 policiais de tortura. Os delegados João Lopes Filho, José Eduardo Jorge, Antonino Primante e Marina Abigail Schmidt Carreira. Os investigadores Alberto Sérgio de Castro Ferreira, Alexandre Ferreira Victal, conhecido como Bahia, o José Eduardo de Almeida, conhecido como Marcelo, Roberto Jorge Fugita, Renato Reck, João Cabral e Manuel Luiz. Os carcereiros Renato Meirão e Wagner Porte. O promotor público José Carlos Gomes Pagliussa denunciou os policiais, além dos delegados, o João Lopes, o José Eduardo e o Antonino. Na fase de depoimentos na corregedoria, nenhum dos promotores indicados para acompanhar os denunciantes apareceu. O juiz Tércio Pires rejeitou a denúncia, alegando não ter provas das torturas. O Ministério Público recorreu e o procurador de justiça Arthur Pagliese Gonzaga negou o recurso. O caso foi para diversas instâncias. Nenhum policial foi punido. Nenhum jornal ou empresa
de telecomunicação foi processado. Valmir da Silva e Valmir Vieira Martins entraram na justiça contra o Estado. O STF, em 2009, confirmou uma decisão já dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que apontava a responsabilidade do Estado ao decretar a prisão cautelar dos primeiros suspeitos. Até hoje, 2023, nenhum dos dois foi indenizado. Após todo o caso, foi criado um projeto de lei em São Paulo que restringia o horário de funcionamento dos bares até 1 da manhã e que começou a funcionar em 1999. Essa lei foi derrubada em 2004 pela prefeita Marta Suplicy. E não foi só essa lei que teve relação com o caso Bodega. Esse caso também acelerou a aprovação da Lei 9.455, a chamada Lei da Tortura, sancionada no dia 7 de abril de 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em março de 1998, a pena de Zeli Salete Vasco foi majorada para 30 anos, aquela que usou seu carro, um Gol, que ficou ali do lado de fora esperando os comparsas saírem. No livro do jornalista Carlos Dornelles, O Bar Bodega, um crime da imprensa, que, caso alguém tenha interesse em ler, eu li ele, acho que vale muito a pena, principalmente se você está estudando jornalismo, você gosta, de temas de justiça social. Eu vou deixar um link para você adquirir esse livro na Amazon, tá aqui na descrição desse episódio. Nele, o Carlos Dornelles procura pelos 9 presos, ele conta toda a história do caso, tá? E aí depois ele procura essas mesmas pessoas 10 anos depois de tudo, em 2006, aí uns 17 anos atrás. O Natal, ele veio a descobrir que o Natal participou de sequestros e assaltos, acabou preso. Tentou trabalhar como feirante, não deu certo. A última movimentação no Jus Brasil em nome dele é de uma revisão criminal e também um julgamento virtual nesse ano de 2023 por roubo. Então, aparentemente, ele ainda encontra-se no sistema prisional. O Jailson trabalhou em uma autoescola, mas não durou. As pessoas comentavam do caso, ele acabou sendo demitido. E aí, começou a assaltar. Ele foi preso, foi condenado a 5 anos, saiu em condicional, tentou sair da vida do crime, mas não conseguiu. Foi preso e condenado novamente. Mas eu não consegui encontrar informações mais recentes dele. Infelizmente, o nome e o sobrenome dele são mais comuns do que eu pensei, então eu não tive como confirmar informações. A filha dele, ao Carlos Dornelles, fala, abre aspas, nunca vou esquecer do meu pai apanhando na minha frente quando invadiram aqui. Ele gritava desesperado para eles parar. Tá tudo guardadinho aqui. Ela fala apontando para a cabeça dela. Eu sei que meu pai não queria ser bandido. Fecha aspas. O Benedito foi preso, depois cumpriu 4 anos, mudou-se para o interior, uma cidade bem pequena, e virou catador de café. Não consegui informações mais recentes. O Valmir Vieira Martins perdeu o emprego de repositor do supermercado, foi trabalhar com um tio como ajudante de pedreiro e depois conseguiu um emprego como medidor de energia elétrica na companhia de luz da cidade. Também não consegui informações mais recentes. O Valmir da Silva casou, teve um filho até o momento do livro. Ele trabalhava como porteiro e também participou do documentário produzido pelo Jornal da Cultura chamado Os Olhos que Condenam no Brasil, de 2019. Marcelo da Silva casou, teve uma menina, trabalhou como pedreiro, mas acabou sendo preso por assalto e sequestro. Foi condenado, mas fugiu. Um mês depois, foi encontrado morto com vários tiros perto de casa. Sua morte nunca foi investigada. Depois de 1 ano na FEBEM, vários menores começaram a armar uma fuga e o Cleverson se juntou a eles. Por 3 meses, depois de fugir da FEBEM, ele ficou com o pai no interior de São Paulo. Quando fez 18 anos, foi morar com a irmã, a Andréia, em Taboão da Serra. Uma prima conseguiu um emprego para ele em uma fábrica de canetas. Um dia, Cleverson se arrumou, ele já faria 20 anos já na próxima semana daquele dia, e avisou que ia sair. Era umas 7h30 da noite. Estava ali com os amigos no Jardim Trianon, também em Taboão da Serra. Um grupo de garotos que eram brigados com um dos amigos que estava junto do Cleverson passou. Então eles começaram a discutir, começaram a bater boca.
O Cleverson tentou apartar a briga, acabou empurrando um dos garotos. Mais tarde, um pouquinho, ele foi andando até o seu Fusquinha velho, comprado com dinheiro do seu trabalho, mas ele não andou muito. O carro parou por falta de combustível. Ele conseguiu um galãozinho emprestado na rua mesmo e foi até um posto pegar um pouco de combustível. Enquanto se preparava para colocar no tanque do carro, 2 garotos em uma moto pararam ao lado e deram 5 tiros nele. 2 na cabeça, 3 nas costas. Cleverson foi assassinado aos 19 anos. O crime nunca foi investigado. Sobre os condenados, o que eu pude conseguir de informação é que o Sandro teve um pedido de progressão de regime negado ano passado, em 2022. Não sei se relacionado ao caso Bodega, mas também por crime de roubo. O Sebastião também teve um pedido de progressão negado. Silvanildo teve concedido pedido de progressão para o regime aberto em abril de 2022, um ano atrás. Esse foi o episódio de hoje. Deixe aqui na caixinha de perguntas do Spotify, caso você utilize esse streaming para ouvir seus podcasts, se você conhecia esse caso. As fotos vão estar no nosso feed lá no Instagram, @sobrinvestigação. Então você pode também deixar seu comentário lá. Como sempre, o roteiro e as fotos de pesquisa serão disponibilizadas no blog do podcast. O mais triste de todo esse caso é como, quando a polícia não faz um bom trabalho, e a imprensa muito menos, as vítimas são esquecidas. Vocês perceberam quantas vezes eu falei os nomes do José Renato e da Adriana Ciola? O caso tomou uma projeção imensa, mas as vítimas do caso foram esquecidas. Não há informação sobre quem eles eram, sobre seus sonhos, as suas vidas, do impacto da partida deles. Elas acabaram sendo esquecidas na guerra entre uma exclusiva e a necessidade de se solucionar um caso de qualquer maneira, devido à pressão de uma comunidade abastada. A fala do juiz Ernesto é muito certeira. Era certeira em 1996 e, infelizmente, continua certeira em 2023. A sociedade se movimenta pedindo justiça só quando o crime não acontece na periferia, ou quando as vítimas não são pretas, não são pobres. Mas nesse caso em específico, todas as vítimas, os inocentes presos e os inocentes assassinados, foram esquecidos. Eu li durante a pesquisa diversos comentários como: são bandidos, então não faz diferença acusar de mais um crime ou não. Até mesmo jornalistas falaram isso. Mas, gente, pensar desse jeito é um erro. O fato de que alguns desses meninos terem passagem, terem cometido outros crimes, inclusive depois acabaram realmente se envolvendo com o crime, não dá permissão para ninguém de acusá-los por algo que eles não fizeram, porque a lei ela precisa servir para todo mundo, correto? Então, se você passa a normalizar a punição por crimes semelhantes somente porque você já errou, 75% ou até mais dos brasileiros já estavam na prisão. Então, imagina, sei lá, um dia você atrasa uma conta de luz, mas aí você pagou a internet. Só que a companhia da internet decide te acusar de que você não pagou. E aí entra na justiça, né? Cobrando aquilo que você já pagou. E o juiz fala assim: ah, tá devendo a luz? Então você tá devendo a internet também. Isso assim, isso é um exemplo tosco. Mas eu posso te dar outro. Imagina você tem uma amiga, um amigo. E esse amigo furta algo de uma loja. E quando ele é preso, ele diz que você estava junto. Aí a polícia entra na sua casa, quebra tudo, queremos. O que foi furtado, né? Cadê aquilo que foi roubado? E mesmo que você não saiba de nada, nem perto do local você estivesse, não importa. Só que você, por exemplo, tá com o nome sujo. E a polícia diz que você ajudou sim, porque você queria vender o produto do furto para limpar teu nome. E, gente, isso parece algo muito impossível de acontecer, mas acontece. A moral da história é que ninguém deve ser acusado de algo que não fez. A gente tem que pagar pelos erros que a gente comete, ou a gente tem que pagar pelo que a gente fala ou pelo que a gente faz. E se a lei é feita para todos, ela tem que ser justa com todos. É isso, gente. Obrigado por ouvirem até aqui. Nos vemos no próximo domingo. Quem é apoiador vai ser antes de domingo, tá? Porque o episódio Assassino do Golden State aguarda vocês. Até o próximo domingo, gente. Beijos!